Em mais um episódio do Tô Com Elas aqui, gravando no estúdio da Infobyte Audiovisual. E neste clima de outono, refrescando o verão. Não é? E para aquecendo o inverno, estamos recebendo numa estação aí de transições também muitas conversas para a gente falar sobre mudanças. E para isso trouxemos a renomada e a premiada psicóloga Suzana Santos. Suzana, ela é consultora empresarial, mentora, palestrante, escritora, cristã, mãe e avó. Querida Suzana, receba as minhas boas-vindas e receba, claro, as boas-vindas aqui da minha amiga doutora Lu. Suzana, seja muito bem-vindas ao nosso Tô Com Elas. A gente está muito feliz em poder ter a sua participação aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. E conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui, porque é um momento tão especial, né, e que eu falo, estar com elas é importante porque são assuntos e coisas que a gente tem que falar, né? Então, vou contar resumidamente, porque eu falo, eu gosto um pouco de falar, então... Que bom! A gente quer te ouvir. Aí acaba, né, contando, mas eu falo que eu sou, primeiramente, né, filha amada de Deus, porque tudo na nossa vida, eu falo, independente da religião, a espiritualidade, ela é muito importante na nossa vida, até no nosso processo, né, terapêutico, é importante. Então, eu sou uma mulher que começou aí, eu não fui fazer faculdade cedo, né? Eu iniciei esse processo acadêmico, mesmo antes eu já sempre tive vontade, porque eu sempre entendi que a transformação, ela só viria por conta da educação, não tinha outro jeito, você trabalhar ou estudar. Então, a minha vida toda eu trabalhei e estudei. Então, nasci aqui na Penha, mas depois minha mãe foi morar no extremo leste. Hoje eu não tenho mais minha mãe, mas eu tenho muito orgulho da criação que a Dona Maria me deu. E é por ela, eu falo por todas as mulheres da minha família, porque eu sou a primeira da minha família. Fui escolhida por ser a primeira com nível superior, a primeira filha. Hoje eu tenho aí meus filhos. A Agnes tem 26, o Vitor 22, os meus netos, o Arthur e o Heitor. O Arthur vai fazer 8 anos, o Heitor 6. Mas eu iniciei a faculdade aos 35 anos, e isso fazem 13 anos atrás. Hoje, domingo, eu fiz 48, então... Parabéns. Obrigada. E me formei aos 41. E desde então eu falei assim, e agora, né? Eu trabalhava numa ONG, e qual o rumo que eu ia tomar? Então, continuei durante 6 anos, eu trabalhei nessa ONG. Entrei como voluntária, até mesmo para concluir a minha faculdade. E depois que eu saí de lá, eu falo assim, eu relutei um pouquinho ainda para vir, né? Para assumir verdadeiramente, eu falo, esse papel, né? De cuidar, de transformar, porque eu falo que é isso, a gente tem a oportunidade de transformar a vida de outras pessoas. Trabalhei durante a minha trajetória assim, em grandes organizações como o Grupo Pão de Açúcar, durante 12 anos, entrei lá como, eu falo com muito orgulho, como auxiliar de limpeza aos 17 anos e saí aos 31 como gerente. Caramba. Então, eu galguei por conta, né, desse meu esforço, essa minha determinação de sempre querer o melhor, por meio da educação e do trabalho. Depois entrei na ONG também como voluntária e também saí de lá depois de 6 anos como gerente de um instituto que atendia mulheres que sofrem violência, trabalhava sempre com vulnerabilidades.
E aí eu fui percebendo, né, quando eu fui para o consultório, e um ponto muito importante que eu falo assim, nessa minha trajetória, houve durante aí o processo da faculdade, eu estava no 7º semestre, o qual eu tive que sair de casa com meus 2 filhos e uma mochila nas costas. Então, eu falo assim, mas naquele momento eu entendi o quanto era importante essa questão da espiritualidade, porque é você se apegar naquilo que você tem mais forte para dar forças de você continuar. E desde então, e quando foi 2023, eu estava como empreendedora. Eu falei assim, e agora, né? Havia saído da ONG, eu falei assim, o que eu vou fazer? E foi quando eu falei assim, eu vou trabalhar com aquilo que eu mais conheço, que é por meio das dores que eu acabei passando, poder contribuir para a transformação de outras mulheres. E aí eu me especializei em dependência emocional, desenvolvimento emocional feminino, e comecei a atuar no consultório, né, no tratamento clínico com mulheres, visando essa transformação, porque assim como eu, outras mulheres também, por mais que você já esteja posicionada, tenha a sua profissão, a sua família, mas tem algo lá no fundo que acaba te impedindo de você avançar, de você conquistar as suas coisas. E eu fui percebendo isso ao longo da minha trajetória no consultório. E quando eu estava na faculdade, eu morava no extremo leste, na cidade de Tiradentes, né? Todo mundo fala, mas é muito orgulho. Eu falo assim, de hoje ver a trajetória, porque eu passava no Tatuapé e eu falava, um dia eu vou ter um consultório aqui no Tatuapé. Porque para nós, né? Eu falo assim, para mulher, para menina da periferia, é um distanciamento. Então, de você imaginar que um dia você estaria em Alphaville palestrando, é você pensar que é impossível. Então, quando eu passava, mesmo diante, né, de todo o contexto, enfim, eu falava, um dia eu vou ter um consultório no Tatuapé. E assim, Deus fez, né? Eu falo assim eu consegui, quando foi o ano passado. Hoje eu faço parte aí de um cowork que eu não tenho um consultório só no Tatuapé, mas eu atendo também na Paulista, no Tatuapé, Santo André e outras unidades, né? Porque eles têm diversas unidades. Então eu falo assim, sempre foi correndo atrás, né? Colocando primeiramente essa determinação de que, independente do que a vida nos faz, você tem que encontrar essa força. E eu tive que entrar nesse processo de descobrir quem era a Suzana, né? Quem era? Porque até então eu era filha, antes de sair de um relacionamento que de certa forma era abusivo, era esposa, mas e eu? O que eu queria, quais eram os meus sonhos. Então eu fui, durante essa transformação, esse processo de autoconhecimento, por isso que é importante, muitas vezes ele vai ser doloroso, porque você vai descobrir suas fraquezas, coisas que você não quer, mas também, por outro lado, você vai ter essa iniciativa de você saber quem você é. E aí eu criei, com o meu trabalho, ferramentas para desenvolver outras mulheres também. Fui buscar conhecimento, aperfeiçoamento, e aí foi quando o ano passado fez um ano e eu lancei o meu livro, né? Hoje me tornei aí escritora durante essa trajetória, mas eu falo que tudo começou porque eu nunca desisti de mim. Eu falei, qualquer um pode desistir. Mas o mais importante é porque eu nunca desisti. No final de 2023, eu fiz um caderno e coloquei todas as coisas que eu queria realizar. E hoje, por eu estar aqui, isso também um dia estava no meu caderno, porque
eu coloquei lá que eu iria participar de programas de TV, de dar entrevista, de me aperfeiçoar. E tudo isso, se eu não tivesse colocado em ação, não teria acontecido. E a questão de eu me tornar escritora, porque sempre foi um sonho meu. Desde criança eu tinha cadernos de poesia, eu sempre gostei de escrever. E neste dia 23 de dezembro, que eu estava fazendo meu caderno, a primeira coisa que eu coloquei nele é que eu iria lançar 2 livros. Um seria sobre a dependência emocional e o outro seria sobre a minha biografia. E naquele dia eu recebi o convite para escrever o livro. E ali eu falei assim, é isso. Então eu me coloquei, porque eu falo assim, muitas vezes a gente tem o sonho, mas a gente não se coloca, não se posiciona. Então você, enquanto mulher, profissional, você tem que correr atrás, né? Buscar o seu objetivo, estar no meio de pessoas que vão proporcionar. Então, se naquele dia eu não estivesse lá no network, talvez não teria conhecido vocês, não teria conhecido, né, o Rogério, que foi por intermédio dele, sim, que nós estreitamos a nossa relação. E aí, depois eu fui fazer pós-graduação e hoje, além da formação em psicologia, a especialização que eu faço juntamente com o Rogério, de psicologia aplicada a negócios, né? Eu me especializei nisso. Fiz uma pós em neurociência e neuropsicologia. Então, hoje eu falo assim, eu tenho muito orgulho da mulher que eu venho me tornando, né? Porque a gente vai, enquanto estivermos vivas, estamos em transformação, né? Então, é uma trajetória muito bonita. Obrigada. Né? Uma trajetória até inspiradora. Exatamente, né? Inspira muitas mulheres a sair, né? Muitas vezes de como você mencionou, né? Um relacionamento que já não está mais funcionando, tudo, né? E buscar aí acreditar em si, antes de tudo, né? Acreditar que você pode, acreditar em Deus, eu acho que primeiramente, né? Porque sem ele a gente não consegue vencer aí as nossas batalhas, né? E saber que é possível, né? Com muita força, muita luta, muita dedicação. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Viu? Suzana, como escritora e coautora de Mulheres Improváveis, você contou, já deu um spoiler aí, quanto a sua escrita, quanto a sua poesia, quanto as suas palavras desse livro traz da sua experiência pessoal que você viveu, porque nós mulheres, assim como o clima, a gente começou falando sobre o clima, nós somos primavera e verão, mas nós temos os nossos dias de outono e inverno, e você mostrou que você saiu dos seus dias sombrios, dos seus dias de inverno, com 2 crianças, um sonho e um Deus no coração, e correu atrás. Isso. Quanto desse capítulo, da sua história, das suas poesias, traz da sua história pessoal, e quanto também contribuiu para você ser nomeada como a melhor palestrante de 2024 em Santo André. Isso. Eu falo, essa foi uma conquista recente, né? E sinto muito orgulho, assim, de ter sido eleita aí por votação, né? A melhor palestrante da região de Santo André, então recebi essa premiação, Melhores de 2024, 2025, e o meu capítulo eu trago Sobrevivendo um Abuso por um Sonho. Legal, mostra aqui para a câmera. Quando a gente fala um abuso, né, muitas vezes a gente se permite a passar vários, mas a gente não tem essa percepção. E aí, quando você fala o quanto de verdade eu trouxe, eu acho que não deu para contar tudo nessas 8 páginas, né? Mas o que eu quis transmitir, e eu trago esse recorte, um pouco do que eu falei para vocês, referente a esse processo que, para mim, foi muito doloroso, né? Eu tive um casamento de 25 anos. E, num determinado momento, por questões pessoais do pai dos meus filhos, enfim, uma questão de drogadição mesmo, eu entendi que nem eu e nem eles merecíamos mais passar por esse processo.
Porque é você entender que a escolha do outro não pode me afetar. Então, naquele dia, quando minha filha ligou, eu estava na faculdade, eu estudava aqui na Bresser, e ela me ligou e falou que o pai tinha batido nela e que ela tinha chamado a polícia, enfim, foi uma situação, né, delicada. Eu entendi que ali era o momento. Eu falei, é agora. Porque muitas vezes a gente fica protelando, né? Você vai protelando, esperando. E eu trago, assim, que essa vivência um pouco do que acabou acontecendo, mas não pelo lado negativo, sabe? Assim, eu não... Pelo contrário, eu falo com muito orgulho e para inspirar outras pessoas, porque, assim, a gente não deve julgar. Porque ninguém casa com intenção de separar. Porque as pessoas pensam, ainda mais quando você vem de uma família, de um casamento cristão, enfim, que entra vários contextos. Então, para tomar essa decisão depois de 25 anos, não foi fácil. Mas eu trago aqui também essa minha determinação de não ter parado. O quanto é importante você tomar um posicionamento para você querer algo melhor. Porque talvez se naquela ocasião eu não tivesse tomado esse posicionamento, eu estaria na mesma situação. Sim. Hoje eu não estaria aqui participando desse programa, não teria feito pós, não teria feito nada. Estaria naquela vida, né? Então, assim, eu sempre... Eu falo, eu fui cabeleireira, já fui, né? Já tive várias profissões, assim, já tive restaurante, sorveteria... Mas eu falo, essa questão de trabalhar com transformação, treinamento, conduzir a outra pessoa a descobrir o seu potencial, isso é transformador, né? É como uma frase que a gente, né, estava falando nos bastidores, que poder proporcionar a transformação em outra pessoa é muito mais valioso do que só a questão financeira. Exatamente. Então... E é curioso, né? Como a gente vive num mundo hoje onde tantos casos, né, assim como os seus, são cada vez mais evidentes. Exato. E cada vez mais aumenta essa procura. Né? E acredito que quando você fala, né, desse conteúdo que você elaborou com tanto cuidado, né, com tanto carinho, né, que ele serve de apoio para tantas outras mulheres que passam por isso. Por isso que é importante a gente trazer essa divulgação, até... Fala qual é o livro onde está inserido esse capítulo, para que as pessoas que tiverem interesse também, que elas possam, isso, né? Ó, faz parte do livro Mulheres Improváveis Sem Fronteiras, da editora Soares, mas aí quem quiser só depois, né, vai ter os contatos, enfim. Então é um livro que traz a história de 26 mulheres. Então, ele é baseado nessa questão mesmo da espiritualidade. Aqui tem mulheres de diversas religiões, cada um com a sua religião, na sua grande maioria mulheres cristãs, que trazem aí momentos difíceis, que a espiritualidade, eu não falo a religião, né, porque muitas vezes ela te prende em algumas situações, mas a espiritualidade te faz evoluir, entender que... É muito importante você acreditar que tem Deus, independente da sua religião, que tem algo maior que vai fazer com que você cresça. Então, eu tentei colocar aqui para trazer também para as mulheres. Depois eu tive uma questão de dependência emocional, e quando nós falamos de dependência emocional, ela não é só marido e mulher, ela também envolve relação de amigos, de familiares, de trabalho, né? No contexto organizacional também há essa dependência, porque uma mulher que sofre muitas vezes uma relação tóxica com alguém dentro da empresa, ela vai se manter lá porque em casa é só ela que sustenta a casa. Sim. Então, nós vemos cada dia mais também quando se fala... Porque as pessoas acham que dependência emocional é só entre relacionamento. Sim. E não, são no meio das relações, né? Em todas as relações. E trazer
esse contexto de uma forma que as pessoas consigam entender que tem como, a partir do momento que você se propõe, você tem que estar aberta à mudança. Porque não adianta eu chegar e falar para você, olha, Lu, você muda, né? Não adianta. É você que tem que estar aberta à mudança. Sim. E muitas vezes as pessoas julgam as pessoas que estão ou em relacionamentos abusivos ou em situações... mas não sai porque não quer continuar. E não, é muito difícil. Porque eu falo... cada um vai responder de uma forma. Por isso que eu sempre incentivo, seja no consultório ou onde eu vou palestrar, com quem que eu vou falar, para as mulheres terem sim a sua independência financeira, independente, né? Se tem lá o seu marido que mantém, mas tenha um jeito certa, de né? você construir esse caixinha financeiro, porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, ou você ficar viúva, alguma coisa... Quantas mulheres também eu acabo recebendo no consultório que ficaram viúvas e não sabia por onde começar? Exato. Então, assim, a dependência emocional, ela acaba entrando em todo o contexto, né? Então, preparar essa mulher para que ela tenha a atitude de tomar decisão, porque o sofrimento é muito maior. E agora, o que eu faço? Quando ela se vê perdida com o filho, o marido abandonou, muitas vezes tem alguma questão. Então, é trazer essa consciência, mas a pessoa também tem que querer, porque muitas vezes a pessoa não está preparada, né? É verdade. Su, falamos até agora de situações de mulheres vividas por situações traumáticas, né? De uma forma por relacionamentos tóxicos. Agora, a gente queria chamar a atenção também, eu e a minha amiga Luke, para outro problema de saúde mental, que são os problemas de burnout, principalmente, né? Tem origens, tem focos, tem naturezas totalmente diferentes, mas vem de um estresse, de uma situação estressante, de um relacionamento abusivo. Você acabou de falar que nem um relacionamento abusivo pode ser tanto no trabalho quanto num relacionamento entre pessoas. Tá? Quais são essas diferenças que uma mulher que tem um trabalho estressante, está sofrendo burnout, mas também tem um relacionamento abusivo? Como você consegue identificar e falar, olha, as origens, as causas, as situações são diferentes? Olha, quando nós falamos sobre burnout, é entender que está relacionado ao contexto organizacional. Então, a questão, o estresse excessivo, né? Porque tudo que é demais, né, traz ali uma falta. Então, a falta de limites. Então, o burnout hoje, ele está aí dentro, segundo a Organização Mundial de Saúde, faz parte aí de um contexto que ele é gerado, sim, pelo ambiente organizacional, pelo o seu trabalho, devido às demandas, às cobranças. E muitas vezes, por quê? Porque nós passamos a grande parte do nosso dia, dois terços do nosso dia no nosso ambiente de trabalho. Sim. E aí, quando você tem um chefe que não tem limites, porque nós sabemos que tem essa questão da liderança, né? Da cobrança. Porque, assim, quem está trabalhando sabe, tem que entregar resultado. A empresa vive disso, né? De entregar os resultados. Mas na questão do burnout, é excessivamente. A pessoa não tem tempo, acaba perdendo aí a referência do limite, né? Porque ela se acha incapacitada, porque ela não tem o reconhecimento necessário. E aí aquela cobrança excessiva, e quando ela vê, ela não se reconhece. E só vai perceber, e assim, quando você traz essa questão, como perceber que são questões do trabalho ou do contexto social, muitas vezes são as duas coisas. Então você imagina uma mulher que ela já
está dentro de um relacionamento tóxico, já vem, né? Enfim, tem uma situação. E aí ela chega no ambiente de trabalho, ali ela acaba vivenciando também um chefe, um lugar doentio que ela não pode chegar e se abrir. Essa mulher, ela é mais vulnerável ou não a receber um tratamento de um chefe de uma forma passiva, excesso de trabalho ou assédio? Olha, não é. Porque assim, não tem uma característica, né? Então, a mulher que ela sofre. Vivencia um relacionamento tóxico, ela também vai desenvolver no ambiente de trabalho. Mas é a dependência emocional que vai gerir. Por quê? Ela vai se enxergar na questão de que se ela sair daquele ambiente, ela não vai encontrar outro. E muitas vezes ela acaba suportando porque é ela que é responsável dentro da casa dela. E ela que tem que levar o sustento. Então, acaba entrando num contexto. E quando se fala, né, em burnout, enfim, é que nós estamos falando no contexto feminino, mas pode acontecer também aí no contexto masculino, enfim. Mas é essa cobrança mesmo excessiva de que se tem dentro do ambiente de trabalho. E que aos poucos, porque não é mimimi. Então, são aquelas... vezes que a mulher foi pro banheiro chorar, porque muitos falam, isso é mimimi, vê como um sinônimo de fraqueza. São aqueles momentos que ela engoliu calada e não falou nada. Então, nós temos que começar a olhar o burnout não como, é mimimi. Não é mimimi. Então, se você proporciona um ambiente saudável, não tem que haver limites. E se a pessoa, no caso, né, uma mulher que ela já passa esse contexto e ela chega, acaba tendo um chefe também que é abusivo, para ela não vê aquilo como diferente, ela não vai perceber, só vai perceber quando já tiver na estafa, porque o burnout, né, quando você não aguenta mais, ele vai se manifestar. É justamente isso. Né? Então, a importância, né, da gente observar esses sintomas. Né? Exato. A gente tem casos famosos aí, aquela jornalista... A Isabela, né, da TV Globo, que ela passou por um processo desse, né? Um processo muito desgastante até, que gerou até um processo judicial por conta desse estresse, né? E muitas dessas mulheres também carregam consigo a carga, né, de serem mães solos, às vezes, e na maioria das vezes, até aproveitando que a gente está em abril, que é o mês da consciência do autista, né, a questão autista. Então, muitas dessas mulheres também, às vezes, têm uma situação que tem um filho autista, que é uma carga maior no sentido a lidar com todo esse processo também, né? Então, acho que, como você falou, tem todo um contexto que acaba agravando uma situação e quando ela chega dentro do seu ambiente de trabalho, seu ambiente social, acadêmico, enfim, isso acaba, né, eclodindo de alguma forma, né? E aí é onde a gente começa a ver esses casos, isso. Né? E assim, né, Lu, quando nós falamos assim sobre burnout, ansiedade, depressão, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% dos brasileiros têm. Então, assim, tem pesquisas de 2023 que relatam que 76% dos brasileiros, uma organização internacional, ela traz esses dados, que 76% dos brasileiros sofrem, é muito alto, sofrem de problemas de estresse, burnouts, né? Situações, depressão, ansiedade. Então, questões de saúde mental mesmo. Então, se nós pensarmos, é um número muito grande, né? E nesse contexto, a grande maioria são mulheres.
mulheres acima dos 41 anos que acaba entrando essa questão. Porque quando foi feito o levantamento, né, da saúde mental, dos afastamentos no INSS, os índices de afastamentos, o grande número são de mulheres que estão afastadas por conta de ansiedade, depressão, burnout. Fora isso, são a questão da cobrança excessiva, porque ela tem que dar conta em casa, é o filho, muitas vezes levar com quem vai ficar meu filho, e o dia que ele está doente, como que eu faço? Então, acaba sobrecarregando de uma certa forma, e aí o que a gente muitas vezes acaba ouvindo mas a empresa não tem nada a ver com os problemas do colaborador. É contexto social. Sim, a empresa tem que estar preparada para acolher esses colaboradores. Ela não é responsável o que acontece, mas ela, enquanto o colaborador está ali, é entender que é um ser humano. Ele não vai todos os dias produzir da mesma forma, né? Então, a empresa também está preparada para acolher essas pessoas e ter um olhar diferenciado. Poxa, eu percebi, Lu, nossa, hoje você não está bem, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Ter uma pessoa, né? A gente fala, ter um anjo lá, uma pessoa preparada para receber. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela não tem um ambiente, seja o homem ou a mulher, ela não tem um ambiente seguro na casa dela para se abrir. Ele nem sabe, né? Então, assim, hoje eu fazendo uma reunião, eu ouvi um relato de um colaborador, essa pessoa, né, tomava conta de uma empresa, e ela falou, um dia antes o rapaz tentou o suicídio porque ele tinha questões no trabalho, e no trabalho ele era super bem, não sei o quê, e ele tinha questões na casa dele, mas ele não tinha como chegar na empresa e colocar essas coisas, falar a respeito disso, porque não tinha abertura. Então as pessoas falavam que, eu não tenho nada a ver com o seu problema. E aí só foram entender quando ele tentou o suicídio. Então, seja o homem ou a mulher, porque nós fomos criados dessa forma, né? O que acontece dentro de casa, fica dentro de casa, e você não deve levar problema de casa para o trabalho e nem do trabalho para casa. Mas é entender que nós somos seres humanos e vai acabar interferindo, né? Então, não tem como você separar. Claro que tem pessoas que acabam lidando muito bem com essa situação, mas na sua grande maioria, não. Então, se você... Eu sempre falo, quando eu vou dar algum treinamento, fazer uma palestra nas empresas, as pessoas se sentirem privilegiadas pela aquela pessoa chegar até você e contar algo que para ela é tão difícil dela se abrir, que se você não sabe resolver, vai procurar alguém. Mas não crie, né, uma fofoca, um ambiente... fulano chegou e falou isso. Não, é você pensar, poxa, ela confiou em falar comigo, e agora? O que eu faço? Porque é a mesma coisa que às vezes acontece nas empresas. Porque a pessoa chega e fala, olha, eu estou passando assim, assim, assim. Claro que o papel da empresa é o que acontece dentro da empresa, mas também ela deve se atentar às questões sociais do colaborador, porque isso interfere diretamente no resultado dele, no desempenho. Então, tanto que a lei ela fala disso, que tem que ter ações voltadas para isso, para proporcionar qualidade de vida para o colaborador, né? Tanto no seu ambiente de trabalho quanto na sua vida pessoal, e trazer o quanto é importante ter momentos de qualidade, né? Então, não sei se eu acabei respondendo. No direito, Lu. Então, até aproveitando esse gancho, né, que você já começou a entrar, né, que é a questão agora, né, dessa norma regulamentadora 01, né, NR01, que ela fala da obrigatoriedade agora das empresas se adequarem, né, à questão da saúde mental, né, dos seus colaboradores, enfim, né, que, querendo ou não, é isso que a gente começou a falar aqui.
E você, claro, né, que atua nessa área dentro das Sim. empresas, né, que é especialista, né, em saúde mental no trabalho, né, e os riscos, né, psicossocial aí atrelados. Então eu queria que você também falasse pra gente, né, sobre o que é exatamente, né, essa NR21 e quais os impactos, NR01, perdão, e quais os impactos que ela vai trazer agora para as empresas, né? Existe algum prazo para isso? Como é que está funcionando isso? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Lu, a NR01, ela sempre existe, né? Ela já existia, porém com os riscos que você consegue visualizar, né? A gente fala assim, então, tanto que tem EPIs de proteção para quem vai trabalhar em altura, então ela já é uma norma regulatória que o Ministério do Trabalho estabelece para a questão, para organizar o ambiente de trabalho, né? Então, e aí, o que aconteceu? No final do ano passado, em março, foi criada a Lei 14.831, que é a Lei de Empresa Promotora de Saúde Mental. Que ela traz, no seu contexto, todas essas questões de o cuidado com o colaborador, propor ações voltadas para a saúde da mulher, voltadas para a qualidade de vida, colocar questões de proporcionar orientações do colaborador ter essa referência, né, do que é o assédio moral, trabalhar questões como assédio moral, burnout, ansiedade, depressão, porque, querendo ou não, acaba se refletindo, né, no desempenho, porque e no resultado da empresa. Quando isso acontece, acaba tendo a questão do absenteísmo, um volume muito grande de afastamentos, o presenteísmo, e é isso que essa nova lei traz, né? A alteração da NR, ela aconteceu em agosto do ano passado, que ela colocou a inclusão dos riscos psicossociais. Então, hoje as empresas terão que obrigatoriamente fazer esse diagnóstico de quais são os riscos dentro das empresas, e ela deixa muito clara a questão de se começar pela liderança, porque é identificado que, na grande maioria, a parte tóxica, então todos os líderes, não, gente, é entender que precisa se começar pela pirâmide, ao contrário, por cima e depois vir para a base. Porque o adoecimento não vem da base para a pirâmide, e sim, né, da ponta da pirâmide para baixo. Então ela fala, treinar os líderes, desenvolver, conscientizar a equipe, então fazer esse levantamento, proporcionar uma segurança psicológica no ambiente de trabalho. E o questionamento que se tem é que muitos pensam, mas e o gasto, enfim, mas é de se pensar na implantação da cultura de saúde mental, né? Do cuidado, né, Lu? Eu acho que isso é muito mais importante, de pensar que nós precisamos de pessoas, trabalhamos com pessoas, não somos máquinas, não trabalhamos com máquinas. Até a máquina, quando acaba, você tem que fazer a manutenção, né? Tem lá a bateria, enfim. Mas nós trabalhamos com pessoas que têm todos esses contextos sociais. Então, elas têm questões que muitas vezes questões emocionais dela e que só vão aparecer, no caso, se ela fizer terapia, e por isso que é importante a gente falar sobre o cuidado da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, acaba que a partir do dia 25 de maio, agora, então nós estamos aí praticamente há um mês. Exatamente há um mês, há um mês. Né? 25 de maio. 25, para implantação. E o que aconteceu? No primeiro momento, alguns
alguns movimentos não queriam até mesmo que houvesse, falou, não vai ter a implantação da lei, isso não vai vigorar, porque na verdade, a lei como foi em março do ano passado, e depois houve a alteração da ANR em agosto, então um período aí teve 9 meses para implantação. Só que não é um processo muito fácil quando você fala sobre saúde mental, principalmente, né, Lu? Qual o EPI que nós vamos utilizar para saúde mental? Porque se é numa construção civil, você tem capacete, óculos, e para saúde mental? Quais são esses EPIs? E aí que terão que ser desenvolvidos, eu falo assim. Aí eu acabei desenvolvendo também uma metodologia para implantar esses EPIs dentro das empresas, que são muitas vezes coisas simples, talvez algumas empresas já façam, outras não, mas que são essenciais para manter esse ambiente saudável. E a ANR traz a obrigatoriedade de a implantação. Começando por esse levantamento, né, os riscos, depois os planos de ações que serão implantados dentro da empresa. Então, é um projeto contínuo, não é? Implantou, tem o relatório, mandei lá para a segurança do trabalho e está tudo bem. Não. É um projeto contínuo. Então, todos os meses aí entra também a questão de que vai ser informado no e-social. Então, os dados, todas as informações, tudo o que acontecer, essas informações terão que ser alimentadas, como hoje já é na arrecadação do FGTS e outras burocracias, né, que acontecem dentro da empresa. Assim como as ações de saúde mental também deverão ser informadas. E por conta disso, por não ser um processo tão fácil, desde a implantação até mesmo efetivamente surtiu o efeito, que o Ministério do Trabalho ontem, né, publicou uma nota de que vai acontecer sim a implantação, terá que acontecer, porém no âmbito educacional, nesse processo de implantar, de se criar essa cultura de saúde mental dentro das empresas, e a partir do próximo ano, dia 26 de maio de 2026, aí sim entrará a questão das multas, né, das autuações. Porque o Ministério do Trabalho, ele contratou 900 auditores para atuar nas empresas. Então, seria uma coisa, né, forte. E muitos, até hoje, ontem eu participei de um curso, um treinamento, um workshop de RH, a grande maioria ainda não estava nem implantados dentro da empresa, assim como tem muitos, por conta da resistência mesmo, que ainda alguns empresários acabam tendo, mas é entender que não é um gasto, porque a partir do momento que você investe na sua equipe, automaticamente o retorno vem com a diminuição desses afastamentos. E outro ponto importante é a questão da arrecadação, né, Lu, do INSS, porque assim, a empresa, ela vai ficar também como no burnout, a empresa fica meio que marcada, né, porque aquela empresa, hoje, igual no caso, né, da Isabela, todo mundo acaba sabendo, né? Porque é aberto. Assim, os outros fatores também da empresa, todo mundo vai saber. E é importante, quanto mais a empresa se preparar, porque a lei, ela fala dessa certificação, né? Na verdade, essa lei 14.831, ela fala da certificação dessas empresas promotoras de saúde mental. Então, é importante a gente entender que são dois contextos diferentes. A certificação, que é a lei, e originário da lei foi a inclusão da NR, que vai aí contribuir também para esse monitoramento dos riscos psicossociais. E quais são esses riscos, né? Quando a gente fala, que riscos são esses?
que ele vai controlar o excesso de trabalho, questão de assédio moral, assédio sexual, depressão, ansiedade, acúmulo de funções, reconhecimento. Então, as empresas terão que desenvolver ações hoje dentro das empresas que trazem como lidar com essas situações. Então, no caso de quantos colaboradores trabalham anos e anos e talvez não tenha aí um reconhecimento, e hoje não, as empresas terão que adotar aí projetos de reconhecimento da sua equipe, treinamento. Então, isso vai ser válido também para o serviço público, Suzana? sim. E é até importante assim você trazer, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? A partir de quantos colaboradores? Mas eu só tenho um colaborador. Então, a lei fala que é a partir de um colaborador. Era uma pergunta que eu já estava aqui no gatilho. Tem alguma exceção, né? Não. O tamanho da empresa? Não, então. Não, né? não vai ter. A partir de uma vida, né? É uma vida. Então, quando nós falamos a partir de um colaborador, você vai ter que ter essas ações. Né? Então, fazer esse monitoramento, esse mapeamento de risco, de uma forma, e lembrando bem, Lu, todo esse processo, a pesquisa, a implantação, os colaboradores que vão responder de forma anônima, até para garantir a questão da nossa profissão, que zela por isso, né, de preservar a pessoa. A lei também ela traz isso, que todo o processo de levantamento não deverá ser exposto o colaborador, mas ser feito de forma anônima. Vai ser identificado a seção. Então, o colaborador coloca qual é a seção, né? Então, dentro dos questionários aí, tem a seção, o tempo de empresa, o setor, qual é a ocupação daquela pessoa. Então, porque é um levantamento da empresa e não do indivíduo. Até mesmo para proporcionar a segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho, que muitas vezes não se tem. Porque, como nós estávamos falando sobre a pesquisa organizacional, né, que já às vezes as empresas colocam. Porém, o colaborador tem muito medo. Porque talvez aquilo se ele trouxer algum comentário que ele não concorde, ele possa ser punido. Então, muitos não têm aí a oportunidade de chegar, olha, Lu, isso aqui que você fez, eu não concordei naquele momento, eu aceitei, mas não é melhor rever? Então, não é todo lugar que o colaborador vai ter essa oportunidade, tem esse espaço, e nós sabemos, principalmente se tem uma liderança tóxica, não vai ter. Então, é sempre preservando, deixando claro, preservando a identidade e o anonimato dos colaboradores, para não ter nenhum tipo, e a empresa também não pode fazer nenhum tipo de represália, mesmo com um colaborador. E é muito importante, né, a gente falar da saúde, né, mental dos colaboradores, porque isso impacta diretamente no desempenho das funções dele, né, nos resultados desse profissional, né, e impacta diretamente na produção dessa empresa, né? Porque quando você tem um colaborador que ele está passando por alguma situação, né, e aí eu vou focar mais aqui na empresa mesmo, né, no assédio moral, né, que ele está vivenciando ali e muitas vezes sem poder chegar em um superior ou uma pessoa do RH e poder relatar isso de uma forma segura, né, sem o risco de sofrer uma represália, isso vai impactar diretamente naquilo que ele entrega para a empresa. Exato. Né? Então, na minha visão, né, e aí você como especialista da área me corrige se eu estiver errado, vai impactar em toda a cadeia. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que é um movimento importante, né, para todos nós, para nos precaver também, né, porque a gente sabe que a gente que tem, né, a doutora tem um consultório, né, uma equipe que trabalha com ela, eu também tenho uma equipe.
Então é importante para que a gente possa também acompanhar essas pessoas, para que o ambiente Sim. seja saudável, né, doutora? E exigir também que seja aplicado no serviço público, porque hoje é um grande número de afastamentos, são de professoras Isso. que não são reconhecidas, que tem uma carga, que tem uma sala de aula exaustiva, o serviço público escolar, ele deixa muito a desejar. Um dos 3 ambientes mais tóxicos: a saúde, educação e telemarketing. Então, quando foi feito esse processo, levou-se em consideração também os ambientes, né, públicos, que terão que ter ações também voltadas às áreas de saúde. Então, todos aqueles que dentro do seu contexto têm CLT, qualquer regimento, né, de trabalho, enfim, terão que adotar ações voltadas para o cuidado da saúde mental. Então é importante a gente, né, ressaltar. A doutora Lu falou da clínica, aí eu gostaria de fazer um parênteses aqui. E eu quero o seu olhar aí de consultora, né, de palestrante, empresa, principalmente que você atua muito em empresas e está promovendo a saúde mental com propriedade aí nas empresas. Eu vejo muito na clínica pacientes que rangem os dentes, com bruxismo, boca seca. O burnout, a gente sabe que não influencia diretamente na saúde bucal, mas ele causa consumo excesso de açúcar, o estresse diminui a salivação, começa a quebrar dente, enfim. Ele não atua, mas ele deixa cair a imunidade, a pessoa acaba ficando estressada e acaba faltando mais no serviço, diminui a produtividade, tem dor de dente, tem dor na articulação. Como consultor empresarial em treinamento, as empresas, elas veem o indivíduo como um todo? Olha, não é só a mente, não é só o corpo. A saúde bucal, você nota que mudou essa mentalidade ou ainda isso é muito latente? É, muito latente, porque ainda tem muitas empresas que não tem nem esse olhar, né, do cuidado da saúde mental. Porque ele acredita que isso é uma responsabilidade da pessoa, do indivíduo, e não da empresa, da porta para fora. E acaba, né, assim, só para, né, concluir, todas as questões emocionais acabam somatizando e aparecendo nas questões de ranger do dente, porque é uma pessoa muito rígida. Então, as emoções, se você não solta, se você não faz terapia, se você não tem um meio ali de extravasar, uma prática de exercício, tem qualidade de vida, ela vai se manifestar como? De alguma forma o corpo vai responder. Uma dor de estômago, dor de cabeça. A dor de estômago é o quê? Você vai engolindo. Dor de garganta. Então tem tudo a ver, porque você só vai engolindo. Vai engolindo, você não coloca para fora. Você vai colocar para fora como? Então é a gente pensar. Então, se você é uma pessoa muito rígida, né, a questão de ranger os dentes, aquela pessoa dura, que, né, porque nós sabemos que tem pessoas assim mesmo, né, por diversas situações que muitas vezes são mais rígidas, mais fechadas, e isso acaba também interferindo em todo o contexto, né, de saúde. E é importante você falar nisso, a doutora também tocou nessa questão, né, voltada aí à questão da saúde bucal, porque, querendo ou não, é saúde em geral, né? Sim. Ela vai impactar em vários sentidos, né? No emocional, no físico, né? E quando a gente está falando de saúde bucal, muitas vezes as pessoas elas não prestam muita atenção, mas Exato. É um fato. A pessoa fica nervosa, ela fica rígida. A rigidez traz o quê? Traz problema. Se a pessoa já carrega algum problema anterior, né? E aí a doutora Mércia fala disso com propriedade, porque ela é especialista aqui no assunto. Eu só estou dando as minhas butucadas aqui, né? Então, isso traz um agravamento, não é, doutora? Para aquela questão, né? Do bruxismo, alguma coisa assim. Quando há uma questão também fisiológica, você fica muito nervoso, você acaba liberando mais adrenalina no seu corpo,
As adrenais trabalham mais, isso cria maior acidez, causa erosão nos dentes, acidez do estômago, gastrite, a questão do apertamento, rigidez da musculatura, começa a quebrar dente, começa a quebrar restauração. Quebrou o dente, acontece o quê? Dói o dente. O colaborador, às vezes, liga, o colaborador liga no consultório, na clínica, e fala assim, então, eu tô com dor, mas é que eu não posso sair, que eu tenho que entregar o relatório. Mas, gente... É saúde, né? Na dor não dá para esperar. E é importante, né, doutora, a gente entender que ninguém vai produzir se não estiver bem. Exato. Eu falo, o princípio você não vai conseguir cuidar do outro se primeiro você não estiver bem. O princípio do autoconhecimento é esse. Primeiro eu tenho que me conhecer para depois poder ajudar. No avião, quem você tem que salvar primeiro? É você. As máscaras caem, né? As orientações colocam em você, não é no seu coleguinha do lado. É a mesma coisa. Por quê? É você entender que você precisa estar bem em todos os sentidos. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de faltar ao trabalho, porque pode ser mandada embora, porque quando entra já avisa, né? Olha, se você faltar, é a primeira coisa que a pessoa escuta. Se você faltar, você perde o emprego. Claro que tem essas questões de experiência, eu falo, né? A gente acaba tendo aí o comprometimento e nós sabemos que hoje também tem muitas pessoas que não são comprometidas. Exato. Não é, doutora? Não é só a empresa. O papel aqui não é... Nem a lei veio para isso, para colocar a responsabilidade toda na empresa. Mas é para se criar uma cultura de um ambiente saudável em todos os setores. Sim. Porque aquilo que a pessoa aprender ali vai refletir também na casa dela. Para você ter só para a gente trazer um fato real aqui, eu fui fazer um treinamento na ONG que eu trabalhava, então eu que cuido da parte de saúde mental, e nós fizemos um encontro com os colaboradores, e depois teve a devolutiva, e uma moça falou, olha, o dia que eu saí daqui, fazia tempo que eu não sentava para assistir TV, porque eu achava que eu não podia parar o meu trabalho em casa para eu sentar no sofá e assistir. Você vê uma coisa simples. Quer dizer, então, ela internalizou aquele processo que ela estava vivendo dentro de um ambiente de trabalho que, pelo que você está narrando, exaustivo, né, extremamente focado, e ela trouxe também essa internalização para dentro da casa dela. É isso? Isso. Assim, ela não ela só teve uma clareza de que ela poderia sair, não que o ambiente, claro que a demanda é muito puxada também, né, quando se trabalha nessa questão de vulnerabilidade, né, então é um trabalho muito exaustivo, mas ela só tomou ciência que ela deveria ter esse olhar porque lá nós fizemos esse encontro e foi falado o cuidado da saúde mental, que primeiro ela tinha que olhar para dentro dela e que aí ia refletir no trabalho. Então, essa consciência de que eu primeiro tenho que olhar para mim e aí eu vou conseguir desempenhar, porque ela não se permitia. E da mesma forma que ela age em casa, ela agia no trabalho, de forma rígida, com ela mesma, se cobrando mais, não aceitava que algo desse errado. E isso, querendo ou não, acaba interferindo no trabalho. Por quê? Você trabalha com outras pessoas também. Então, ela falou assim, e eu não me permitia parar para eu sentar no sofá e assistir. Então, você vê uma coisa simples, né? De você ter um momento ali de qualidade com a sua família e ela não se permitia. Então, você vê, nos pequenos detalhes. Outros que não tinha momentos para sair, para ter momentos de qualidade com a família. Porque hoje
A tecnologia, ela nos ajuda bastante, mas também ela nos distancia. Sim. E, Suzana, aproveitando essa questão, né, de toda essa polêmica, né, da instauração da SNR, da importância dela ser instaurada, sim. tudo, a questão do prazo, como você falou, Sim. que começa agora já dia 26, dia 25, né, de maio, a ter dia vigência, 26 de maio de 2025 já tem que estar começando esse processo de implantação. Isso. Tá. E aí, o que a gente precisa saber, até para passar para as pessoas que assistem a gente? Como começar, né? Como começar, se vai ter multa nesse processo, qual o valor da multa, Quem eles né? devem Como é que é procurar? aplicado, quem deve procurar, como é que é aplicada essa multa, é por cabeça, é por empresa, porque tá todo mundo assim, meio, né, preocupado meio com preocupado, isso, né? isso. Antes, né, Lu, dessa prorrogação do Ministério do Trabalho, se falava aí na questão das multas, só para as pessoas terem noção, para quando chegar esse processo, ela só por não ter o relatório de levantamento de risco, o diagnóstico, né, que faz aí de toda a empresa com todos os colaboradores. Por cada colaborador, uma das leis, assim, das multas, ela traz R$ 1.500 por colaborador. R$ 1.500 por colaborador? Por colaborador. Podendo chegar, então, assim, uma das multas, assim, podendo chegar a R$ 180 mil o valor da multa. Então ela tem um limite. Isso. Né, onde... Vamos supor. Não, podendo. Tem até 500, sabe assim? Então, dependendo, porque cada autuação, vamos supor, eles vieram, fizeram a autuação, e aí se identificou lá que 10 colaboradores. A empresa tem 10 colaboradores e ela não aplicou aí a implantação do gerenciamento, né? O diagnóstico, enfim. São quanto? R$ 15 mil. Porque é 1.500 por colaborador, né? Caramba. Então, é de se pensar que, antes da empresa pensar no valor da multa, ela pensar que vale muito mais a pena ela fazer esse processo de educação, porque agora é um processo educativo, né, Lu? Então, assim, vai ter que se ir para a empresa. Então, como vai funcionar? Como que eu acabo fazendo? Então, o primeiro contato, vamos supor, se é, né, a doutora Mércia vai me contratar lá para cuidar da rede de consultórios dela. Então, o primeiro momento é uma reunião com o responsável para fazer esse levantamento, se já tem algum afastamento, como que é essa questão. E aí eu encaminho o questionário para ela responder com o número de funcionários, se há afastamentos, setores, enfim, para fazer o levantamento da empresa. Mapeamento. O mapeamento, E aí ela me devolve o relatório, esse questionário, e aí eu vou até a empresa e aplico o mapeamento individualizado em cada colaborador. E aí é um outro questionário que se é aplicado, que esse é aquele que eu falei, né, de forma anônima para os colaboradores. Então, esse processo, ele pode ser tanto online quanto presencial, mas eu falo assim, no meu caso, eu prefiro também ir presencialmente, porque você consegue ter essa percepção melhor do ambiente. Porque online é só mandar o questionário, porque muitas empresas acabam fazendo isso, encaminhando online, você devolve. Claro que agiliza muito mais, mas é importante também presenciar, né, o ambiente, porque ali você já vai tendo uma percepção. Então, as empresas que já têm a questão de... Depois desse relatório, aí é feito esse levantamento de risco. Então, depois desses dados, tanto da organização quanto dos colaboradores, aí tem um levantamento do risco, né, o mapeamento geral da empresa. E aí é apresentado, olha, nesse setor
tem aí a probabilidade ou não, enfim. E depois desse mapeamento, aí entra o gerenciamento, porque você vai ter que implantar, acompanhar e gerenciar. Então, assim, é um acompanhamento contínuo. Então, assim, pelo que você está me falando, tá? Eu não milito na área trabalhista, né? O meu foco de atuação é outro, mas até para a gente saber. Porque, Sim. as nossas empresas, enfim. Então, é como se fosse um PPRA, um PCMSO, que você tem que fazer de forma anual esse relatório, entregar. Você tem um laudo anual de que foram implementadas foi feito esse mapeamento, foram implementadas essas diretrizes, a empresa está fazendo esse gerenciamento, então, anualmente é emitido um documento que garante que a empresa está dentro das normas, é isso? As empresas que já têm o Departamento de Segurança do Trabalho, que já cuida, que é o PPMSO, esses relatórios que já tem que informar, então o programa de gerenciamento de risco acaba substituindo o PCMSO. Por quê? O gerenciamento de risco é o que vai ser informado no e-social. Então, o Departamento de Segurança do Trabalho vai incluir aquele levantamento que foi feito por um profissional de como está a situação da empresa, levando, né, em consideração que esse levantamento é de como está a situação da empresa. E aí passa para o Departamento de Segurança do Trabalho, ele inclui lá no relatório, no programa de gerenciamento de risco, ele informa no e-social e as ações que serão adotadas, porque mensalmente vai haver essa programação, tem uma programação. Por mais, mas não foi identificado. Mas hoje, com a implantação do gerenciamento de risco, você vai ter que ter ações contínuas na empresa para não ter o risco de desenvolver questões psicossociais. Então, vamos supor, foi identificado que no departamento comercial dela tem uma questão. Então, quais as ações que vão ser tomadas? Então, nós vamos treinar o departamento. Mesmo no departamento que não teve nenhuma ação, vai treinar até mesmo como questão de prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Suzana, qual a mensagem que você gostaria de deixar, tanto para empregados quanto para empregadores, da importância da implantação da NR1, principalmente em relação ao burnout e as questões psicossociais aí? Olha, eu queria deixar a seguinte mensagem, de que eles olhem para essa oportunidade, né, que eu falo uma oportunidade, de estabelecer uma cultura de cuidado, não só com os colaboradores, mas com todos, desde a liderança, o dono da empresa, o quanto é importante você cuidar de si. Então, a mensagem que eu queria, né, que as empresas entendessem, que independente do valor, que elas não vejam como um gasto, como a grande maioria, né, a doutora aí que trabalha na parte jurídica acaba tendo essa questão das empresas, que não vejam como um gasto, mas como um investimento, porque a partir do momento que você investe em pessoas, o retorno vem, seja ele financeiro ou, né, do ambiente. Então, assim, que não veja como uma perda. Eu estou perdendo dinheiro. Não, pelo contrário, você está ganhando muito mais, não só do que dinheiro, porque o financeiro é consequência, vai ter o resultado, mas você vai estar investindo em pessoas para que elas tenham mais qualidade de vida, a sua empresa se torne mais saudável.
Que legal. E evitando também, né, essas multas. Os processos aqui, trabalhistas. Os processos trabalhistas, isso é muito importante, né? Porque hoje entende-se que né, tem essa questão também. Além dos altos índices dos afastamentos, são os processos trabalhistas. Então. Legal, então. E, Suzana, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço por essa participação aqui tão valiosa, com informações tão importantes, né, doutora? Para mim, para você, para todos que nos acompanham, que nos assistem aí. Né, agradecer a doação do seu tempo, com tanta experiência, uma trajetória tão bonita aí, né? Obrigada. E convidá-la para aparecer mais vezes aqui, pode trazer essas dicas para a gente que são tão valiosas. Né? Sempre, pode convidar que a gente está aqui todo momento. Queria deixar um presente. É verdade. Olha, então, a troca. Vamos trocar um presente, ó. É uma lembrança nossa. Eu que agradeço. Da sua participação. Olha, e da mesma corzinha. Transmimento de pensação. Ai, gente. Te agradecer aqui por esse momento especial aqui com a gente. Olha, eu amo. Gente, pra você lembrar da gente. Tomar café agora e vai lembrar que você veio aqui. Deus abençoe. Eu amo caneca. Ainda mais, olha, eu vim combinando. Hoje eu tô conexão, tá vendo? Total conexão, com certeza. E eu também queria presentear vocês. Muito obrigada. Poxa. Aqui são... Muito obrigada. Quando... eu falo assim, eu gosto de comprar livros, né, para presentear, porque eu falo que é transformador, né, e uma das frases que traz, principalmente esse que é importante, que é melhor, ideias para futuramente... você não ficar no passado. No passado, porque são frases... Poder da cura. Obrigada, o amor. Porque Suzana. eu falei assim, ela é toda assim, né? Então, mas que traz o verdadeiro sentido, né? Do amor, o que é o poder do amor. E aí traz essa, no primeiro capítulo, aquela frase que a gente estava falando, que a gente tem que pensar que independente, exatamente, quem faz o que ama não vê aquilo como sacrifício ou obrigação, e sim como prazer. Muito delicado. E tem uma frase também nesse livro que fala quando que a gente tem que se preocupar em fazer o bem, transformar a vida do outro. E o dinheiro, ele é consequência. Sim, É exatamente. o que a gente acredita também. Com certeza, com certeza. Eu também, eu falo assim, o importante é a gente trazer, né? Não adianta eu estudar, me dedicar, né? Todas vocês, enfim, todas nós, né? Quantos anos a gente passou lá na cadeira da faculdade e guardar o conhecimento para nós? Não, a gente tem que trazer para as pessoas. E quem quiser contato com você, te acha onde, Su? Olha, no Instagram. Aqui, ó. Deixa eu até tirar, tá aqui. Ainda bem que já tem aqui, porque as pessoas sempre trocam, colocam o Z, então é Psi Suzana Santos. Todas as minhas redes sociais estão lá. Psi Suzana Santos. Quem quiser saber no sobre LinkedIn, isso. Facebook, psicóloga Suzana Santos. Suzana Santos com S. Com S, viu, gente? Confundo. Não é com Z. Então, mas para deixar aqui, eu agradeço, viu? Esse convite, essa oportunidade. No momento tão especial, né, dessa transição, eu falo... só para deixar registrado assim, que eu falo, como eu falei lá no início, que esse projeto do cuidado de saúde mental, ele nasceu muito antes da lei. A lei, como fala, veio para agregar e trazer essa consciência, mas quando eu criei o Cuidando de Quem Faz Acontecer, foi porque eu falei... O ambiente, por vir do ambiente organizacional, então eu falei assim, eu tenho que levar essa transformação hoje pela profissão que eu exerço, né? E aí acabou unindo o útil ao agradável, né? E a gente vai se aperfeiçoando, se adequando aí à lei, mas o Cuidando de Quem Faz Acontecer nasceu disso, dos questionamentos, né? Muitas vezes das cobranças minhas, de mulheres que traziam essa cobrança excessiva, e aí nasce
esse projeto maravilhoso aí. que eu creio que é só o É começo, só o né? começo. Como o outono. Com certeza. Pra gente- Ai, amém, viu? Gisela, obrigada. Obrigada. Eu que Mais uma agradeço. vez. Obrigada. Obrigada Deus a todos que estiveram Obrigada. aqui com a Obrigada. gente, assistindo. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.